Fala pessoal, olha o Lucas aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta interessante. Será que todas as pessoas devem investir? Ou podem investir? Vem comigo logo após a vinheta. Então vamos lá pessoal, o que eu quero dizer com isso é que todas as pessoas podem investir? Seja renda fixa, renda variável, elas podem? É claro que podem. Teoricamente sim, porém a gente tem que tomar cuidado. Você que está pensando em investir, você que está pensando em entrar numa renda variável, abrir uma conta numa corretora, você tem que levar em consideração, tomar alguns cuidados para isso, que o investidor mesmo tem que ter, né? Antes de tudo, eu tenho que olhar para as minhas finanças, como é que ela está? Ela está em dia? E eu tenho que me perguntar, será que eu estou pronto para isso? Eu possuo um fundo de emergência? Eu tenho um fundo de oportunidade? Isso eu tenho que levar em consideração. Se você vai investir em renda fixa, você tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com certeza, mas é renda fixa. Porém, se você vai entrar em renda variável, que é onde os riscos são maiores, é onde eu tenho que ter muito mais atenção. Porque o dinheiro, o dinheiro que eu for colocar lá, é um dinheiro que muitas vezes ele vai ficar preso por um período. O que eu quero dizer com isso? Eu não invisto em renda variável acreditando que ele vai subir, valorizar no dia seguinte. Pode ser que o ativo que eu compre desvalorize nos próximos meses ou valorize só daqui 1 ou 2 ou 3 anos. Então não é um dinheiro que vai ser utilizado para um fundo de emergência. Então ao pensar em investir, eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que ter recursos que me protejam. Esse vídeo não é sobre fundo de emergência, mas sobre o pensar. Eu quero investir? Quero. É para todo mundo? É. Mas as pessoas têm que tomar cuidado realmente na hora de investir. Eu tenho que pensar, qual é o meu objetivo? Eu quero ganho de capital ou eu quero renda passiva? Eu quero viver de renda? São questões diferentes. Ganho de capital é investir numa empresa que está descontada, no caso de ações, investir numa ação que está descontada. É lógico, eu preciso de critérios para avaliar isso, mas a empresa está descontada, eu acredito nela e eu avaliei, e vai valorizar daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou daqui 3 anos, ou daqui 5. Então tem um ganho de capital. Eu comprei uma ação e mais para frente ela teve um ganho de 20%, 50%, dobrou, triplicou. Não dá para dar certeza quanto à valorização, mas pode ocorrer. Isso é ganho de capital, é dobrar o meu dinheiro. Não necessariamente dobrar, mas aumentar o valor que eu tinha no começo e o resgate com um valor muito maior. Porém, viver de renda, ter uma renda passiva é diferente. Então, eu acumular ações ou fundos imobiliários que pagam dividendos para que eu receba um valor mensal, para que eu possa viver desse dinheiro, talvez muito mais tempo depois do que no ganho de capital. Pensando aqui em 10, 15 ou 20 anos, ou 25 ou 30 anos, dependendo de quando eu começar. Uma pessoa mais nova, ela tem a oportunidade de começar com menos. Então, se eu sou mais novo, 18, meu primeiro emprego, eu tenho um caminho muito mais longo para pensar numa renda passiva. Viver de renda. Eu posso começar com um valor muito menor, com 100, com 200, com 300. Tudo vai depender da minha estratégia. Porém, uma pessoa com mais idade, que começa a investir hoje, vai ter um tempo mais curto, caso queira viver de renda. E o aporte dele vai ter que ser muito maior. A quantidade vai ser muito maior. Um pode investir por 30 anos, o outro só tem 10. Então, o valor que entra tem que ser muito maior. Isso tem que levar em consideração. Uma pessoa mais nova, de repente, pode arriscar mais, pensando aqui em ganho de capital. Então, ele pode arriscar um pouco mais. Uma pessoa mais velha não quer dizer que não possa arriscar, pessoal. Aqui não são regras fechadas. Mas ele não pode arriscar muito o dinheiro dele, porque esse dinheiro já está muito comprometido com contas, com os afazeres, com responsabilidades. É nesse sentido. Mas todos podem arriscar, todos podem investir nesses dois, ganho de capital e renda passiva. Mas eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo. E esse é a proposta do vídeo. Todos podem, mas leve em consideração essas questões. Pensa na sua capacidade financeira, em como está a sua planilha. A gente teve um vídeo sobre organização financeira, sobre planilha. Como é que tá? Tá no vermelho? Estou gastando a mais do que deveria? Está sobrando? É isso que eu tenho que levar em consideração. E de qualquer forma, para qual caminho que você escolher,
Você pode ter os dois. Vou colocar um pouco em ganho de capital e um pouco em renda passiva. Eu preciso ter as minhas finanças, o investidor precisa ter as finanças sobre controle, né? Dentro do orçamento mensal que ele tem, da renda ativa que ele recebe, uma porcentagem tem que ser destinada a isso. Destinada a investimentos de renda variável, se for a proposta, ok? E aí eu quero deixar algumas perguntas que o investidor tem que levar em consideração. Ninguém é obrigado a nada, mas você pode levar essas perguntas em consideração justamente para pensar na hora de montar a carteira, se você quer ou não investir em renda variável. Pensando, renda variável, sua grana, corre o risco de você perder tudo ou valorizar muito, né? Pensando em ganho de capital. Pensando também em fundos imobiliários, que é renda variável, né? Que é receber dividendos, aluguéis todos os meses. Isso você tem que levar em consideração. E quais são essas perguntas? A primeira é, possuo uma renda ativa? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho que ter uma renda ativa para que no futuro eu tenha uma renda passiva ou um ganho de capital investindo. As minhas finanças estão sob controle? Terceira pergunta, existe uma parcela, uma porcentagem desse dinheiro para eu poder investir? Eu entendo a importância de ter um fundo de emergência. Será que eu entendo a importância de ter um fundo de emergência? Já que eu quero investir em renda variável? Eu entendo que renda variável é um investimento de risco. Eu preciso entender que é um investimento de risco. Eu entendo que não vou precisar desse dinheiro em momentos de crise. Não é que você não possa remover aquele dinheiro. Mas pode acontecer que você precise, em um determinado momento, um pouco de dinheiro e a ação que você investiu está desvalorizada. Então você pode perder duas vezes. Então quando eu invisto em renda variável, não pode ser meu fundo de emergência. Pode ser que o que eu compre uma ação ela desvalorize. Isso vai valorizar daqui muito tempo. Dinheiro separado dos outros, que eu quero dizer, é como no anterior. A questão do meu dinheiro. Está separado? Né? Fundo de emergência, fundo de oportunidade, renda fixa, renda variável. Eu entendo, uma outra pergunta eu entendo o que eu estou fazendo. O investidor precisa estar muito claro, muito consciente do que ele está fazendo ali na hora de investir. O setor, o ativo, a ação que penso em comprar, eu conheço ela para eu não cometer um erro? Então, para eu comprar uma ação, eu preciso conhecer onde eu estou investindo. É uma empresa de risco? É uma empresa que paga dividendos? Qual é o setor que ela está inserida? Que tipo de fundo imobiliário que eu estou comprando? Que ativo que é? Né? É laje? É logística? É residencial? É banco? Eu preciso saber. É uma ação de uma empresa de energia elétrica? Como é que anda a economia para esse setor? Eu invisto sabendo. Uma pergunta importante aqui, ó. Eu sei que é importante declarar o imposto de renda. Quando eu compro a ação, eu comprei uma única ação, eu preciso sim fazer o imposto de renda e declarar essa única ação lá. Entendeu? Então, eu preciso saber que eu preciso fazer o imposto de renda e eu comprei uma única ação, eu vou precisar declarar ela lá. Não tem jeito. É claro, se eu vender, a forma como eu fazer a operação, comprei uma ação e vendi ela dentro do mesmo ano, eu declaro lá o lucro, caso eu tenha lucro. Mas se eu continuei com ela de um ano para o outro, eu tenho que declarar essa ação que eu possuo dentro do imposto de renda. Legal, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. A questão aqui foi fazer um pouco de uma provocação, né? Todos podem? Todos podem. Mas eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo e me planejar para isso. Espero que tenha gostado. Deixa aquele like e até os próximos. Falou!